A notícia que ninguém esperava, mas que todo o Brasil estava pronto para comentar, explodiu numa tarde aparentemente comum. Depois de meses de silêncio absoluto, especulações desenfreadas e teorias que pareciam nunca ter fim, Song Kang finalmente apareceu diante da imprensa internacional. A atmosfera ao redor dele era quase elétrica. Os flashes não paravam, os repórteres disputavam espaço, os fãs brasileiros lotavam as redes sociais com uma ansiedade que só aumentava a cada segundo. A primeira imagem divulgada, o ator caminhando lentamente em direção ao palco da entrevista, já incendiou o público. Seu olhar sério, as mãos entrelaçadas, a respiração controlada. Tudo dizia a mesma coisa: hoje, ele vai falar a verdade. Desde o ano passado, a vida amorosa de Song Kang virou um dos assuntos mais comentados no Brasil. A cada drama que estreava, a cada foto de bastidores que escapava de algum funcionário desatento, surgia um novo rumor. Com Kim Yo-jung, a química explosiva era tão evidente que muitos telespectadores chegaram a acreditar que estavam assistindo a um romance real filmado sem que o público soubesse. Já com An Sui, teorias antigas ressurgiam sempre que algum conteúdo de anos atrás reaparecia nos fóruns. O caos estava armado, e ninguém parecia capaz de desacelerar aquela montanha-russa emocional. O que poucas pessoas sabiam é que, nos bastidores, Song Kang lutava contra tudo isso. Ele sempre foi reservado, disciplinado, cuidadoso com a própria imagem. Mas a pressão cresceu tanto que, desta vez, esconder-se já não era uma opção. Ao subir ao palco, ajeitando o microfone e olhando para a plateia com uma expressão cansada, mas determinada, ele parecia alguém que decidiu, finalmente, parar de fugir. O silêncio antes da primeira pergunta foi tão profundo que dava para ouvir até a respiração da própria sala. Quando o jornalista coreano questionou sobre os rumores envolvendo An Sui, o ar pareceu ficar mais pesado. Song Kang hesitou por um segundo, olhou para o chão e depois encarou diretamente a câmera. E então aconteceu. Ele falou. Não com rodeios, não com frases ensaiadas, mas com a sinceridade que poucos imaginavam ver tão cedo. Disse que sua relação com An Sui já tinha terminado há muito tempo, que ambos seguiram caminhos diferentes e que só restavam respeito e gratidão. Foi uma bomba, pequena, elegante, devastadora o suficiente para sacudir todas as plataformas digitais brasileiras em menos de um minuto. Nos corredores da imprensa, murmúrios começaram imediatamente. Acabou mesmo? Então por que todo mundo continuava especulando? Quem contou a história errada esse tempo todo? Enquanto isso, no Brasil, o TikTok explodiu com vídeos reagindo à notícia. Comentários hilários, indignados ou emocionados tomaram conta das timelines. A hashtag número #SongKangRevela virou trending topic em questão de horas. Mas, curiosamente, o público parecia menos chocado com o fim entre Song Kang e An Sui, e muito mais interessado no que viria na sequência. Porque todos sabiam que a verdadeira pergunta ainda não tinha sido respondida, e que Yo-jung. E foi aí que o clima da entrevista mudou completamente. O nome dela surgiu de forma natural, como se estivesse pairando no ar desde o início. Quando o jornalista citou Yo-jung, Song Kang não mostrou desconforto, pelo contrário, seus olhos suavizaram imediatamente. Uma mudança sutil, mas impossível de ignorar. Os repórteres perceberam, o público percebeu. E o Brasil, claro, percebeu antes de todo mundo. Afinal, a comunidade brasileira de fãs sempre teve um radar especial para detectar química real. Ele começou explicando como a parceria com Kyo Jun tinha sido especial desde o primeiro dia. Falou dos ensaios longos, das conversas profundas durante as gravações, da confiança natural que surgiu entre eles. Contou como ela o fazia rir fora das câmeras, como o ambiente ao lado dela parecia sempre mais leve, mais tranquilo. Falou devagar, escolhendo palavras com cuidado, mas era impossível esconder o brilho diferente no olhar. Nesse momento, um dos jornalistas perguntou diretamente: "Você tem sentimentos por ela?" Um breve caos se instalou. Era a pergunta que ninguém teria coragem de fazer, mas alguém fez. Os flashes dispararam ainda mais rápido. Song Kang respirou fundo, endireitou a postura.
e respondeu: "Ela é alguém muito importante para mim." A sala inteira congelou. Não era uma confirmação explícita, mas também não era uma negativa. Era uma daquelas frases que dizem mais do que parecem. No Brasil, as redes sociais entraram em combustão instantânea. Eu sabia, a química não mente. Entregou tudo agora. Isso explica muita coisa. Casal do século. A animação tomou conta até de quem nem acompanhava dramas coreanos. A declaração virou meme, virou vídeo editado, virou análise de fãs. O país inteiro estava vibrando. Enquanto isso, os jornalistas presentes tentavam manter a compostura, mas a energia dentro da sala tinha mudado completamente. A entrevista deixou de ser apenas uma coletiva e se transformou em um momento histórico para os fãs do ator. Era a primeira vez que Song Kang falava de maneira tão aberta sobre os sentimentos que poderia, ou não, estar desenvolvendo por alguém. E, claro, esse alguém era Kim Yo-jung. O ápice da primeira parte desta revelação aconteceu quando Song Kang foi perguntado sobre como se sentia ao trabalhar ao lado dela. Ele sorriu, um sorriso genuíno, espontâneo, quase tímido, e respondeu com uma frase que fez os jornalistas arregalarem os olhos: "Eu me sinto em paz quando estou com ela." Essa confissão simples, mas carregada de emoção, sacudiu de vez a internet brasileira. Para muitos fãs, esse foi o momento em que tudo ficou claro. O sentimento estava ali. Forte, evidente, impossível de esconder. A primeira parte dessa história termina exatamente nesse ponto. Com um sorriso, uma confissão suave e um Brasil inteiro perguntando, quase em uníssono: será que Kim Yo-jung é realmente a mulher que conquistou o coração de Song Kang? Quando a primeira parte da entrevista terminou, a notícia já tinha atravessado oceanos e tomado conta das redes sociais brasileiras. TikTok, Instagram, X, Twitter, e até mesmo Quai estavam em chamas. Cada plataforma parecia um carnaval antecipado, mas em vez de samba, o ritmo era ditado pelas palavras de Song Kang. Os vídeos de reação surgiam aos milhares, pessoas gritando, rindo, chorando, teorizando. Utilizando a linguagem corporal dele, tudo com a paixão inconfundível do público brasileiro. E isso era apenas o começo. À medida que a entrevista avançava, os internautas brasileiros se dividiam entre memes engraçados, teorias sérias e comentários emocionados. "Eu me sinto em paz quando estou com ela" virou slogan, estampa de fanart, frase de capa em edições fictícias de revistas brasileiras criadas por fãs. Até páginas de humor entraram na brincadeira, simulando reportagens como se o Brasil inteiro estivesse vivendo uma novela coreana ao vivo. De certa forma, estava mesmo. Enquanto isso, no auditório onde a entrevista acontecia, Song Kang parecia cada vez mais calmo, como se finalmente tivesse tirado um peso das costas. Em contrapartida, os jornalistas estavam mais inquietos que nunca, percebendo que aquele poderia ser o momento mais importante da carreira midiática do ator, e certamente o mais comentado. A conversa voltou naturalmente para Kim Yo-jung, e desta vez, sem hesitação alguma, repórteres quiseram saber sobre a dinâmica dos dois nos bastidores. Song Kang contou sobre momentos que nunca haviam sido divulgados, a forma como eles costumavam ensaiar até tarde, como ela sempre tinha alguma piada pronta para quebrar o clima tenso durante gravações difíceis, como ela o apoiava nos dias em que ele parecia cansado demais para sorrir. Cada detalhe parecia confirmar algo que todos já suspeitavam: havia algo ali, algo bonito, suave e real. Contou, por exemplo, sobre um dia em que estava exausto e frustrado por causa de uma cena complicada. Kim Yo-jung simplesmente colocou um café quente na mesa, sentou-se ao lado dele e disse que não havia problema em tentar quantas vezes fosse necessário. Não foi um grande gesto, mas foi o suficiente para ele se recompor. "São pequenas coisas assim que fazem a diferença", disse ele, com aquele mesmo sorriso que deixou o Brasil inteiro de pernas bambas. Do lado de fora, as teorias se multiplicavam. Conteúdos antigos começaram a ressurgir, vídeos curtos, bastidores, olhares trocados que antes pareciam simples profissionalismo, mas agora ganhavam uma nova camada de significado. "Isso aqui sempre foi flerte", eu disse, dizia um brasileiro no TikTok.
Em um vídeo que bateu 3 milhões de visualizações em poucas horas, a comunidade brasileira, que há anos se destaca por sua capacidade de analisar qualquer detalhe, estava agora mais afiada do que nunca. De volta à entrevista, um repórter perguntou diretamente se, após tudo isso, eles estavam juntos ou se ao menos já tinham conversado sobre sentimentos. O clima ficou denso outra vez. Song Kang respirou fundo, como se aquele fosse o único momento realmente delicado de toda a coletiva. Ele respondeu com serenidade: acho que algumas coisas bonitas precisam de tempo para florescer. Uma resposta calculada, mas carregada de emoção suficiente para deixar a sala inteira arrepiada. Esse tipo de frase, poética, suave, enigmática, caiu como uma bomba no Brasil. Os fãs imediatamente interpretaram como um sim disfarçado. Durante horas, a internet brasileira transformou aquela frase em trend. Uns falavam que ele estava se declarando. Outros diziam que era o início oficial de um romance. Alguns, mais dramáticos, comparavam a fala a discursos de protagonistas de novelas brasileiras dos anos 2000. Enquanto isso, Kim Yo-jung surgia do outro lado do mundo, em um evento público que, por coincidência, ou não, acontecia no mesmo dia da revelação de Song Kang. Vestida elegantemente, adiante como sempre, ela se tornou o foco instantâneo da imprensa. Assim que seu nome foi chamado no tapete vermelho, os repórteres não perderam tempo. Você viu a entrevista de Song Kang? Que acha das palavras dele? Vocês estão se aproximando? A atriz, visivelmente surpresa, sorriu timidamente antes de responder. Foi exatamente esse sorriso que incendiou ainda mais os fãs brasileiros. Ela disse que tinha muito carinho por Song Kang, e que trabalhar com ele foi uma experiência única. Mas o ponto alto veio quando ela completou: ele sempre foi alguém especial para mim. Uma frase breve, mas que soou como música para os ouvidos dos brasileiros que acompanhavam tudo em tempo real. O TikTok, mais uma vez, virou um vulcão em erupção. O Brasil inteiro parecia estar assistindo a uma história de amor prestes a desabrochar diante das câmeras. Os portais de entretenimento brasileiros começaram a publicar matérias a cada 10 minutos, atualizando fãs com qualquer nova informação. Lives foram abertas, podcasts especiais surgiram, e influenciadores brasileiros começaram a analisar o casal como se fosse um fenômeno sociocultural. E talvez realmente fosse. Era raro ver dois astros coreanos gerando tanta comoção no Brasil quanto Song Kang e Kim Yo-jung. Com toda essa repercussão, a imprensa coreana também passou a tratar o assunto com mais seriedade. Reportagens sobre o impacto internacional da possível relação começaram a circular, destacando especialmente o entusiasmo brasileiro. Muitas vezes surpreende até a própria Coreia. Fãs do Brasil têm uma capacidade singular de transformar qualquer detalhe em um evento global, e desta vez não foi diferente. Voltando à entrevista, Song Kang parecia consciente dessa reação mundial. Quando perguntado sobre a influência dos fãs brasileiros, ele riu e disse que sempre sentiu um carinho especial vindo do Brasil. Eles têm uma energia única, sempre me surpreendem, sempre me emocionam. A declaração, claro, fez o orgulho brasileiro atingir níveis históricos. É como se ele tivesse declarado amor ao país inteiro. A coletiva se aproximava do fim, mas a sensação era de que algo ainda estava por vir. Os jornalistas tinham apenas mais uma pergunta, a mais arriscada de todas. Um deles decidiu ser ousado: se o seu coração tivesse dona neste momento, essa pessoa seria Kim Yo-jung? Por um instante, o mundo pareceu parar. Song Kang não desviou o olhar, não riu nervosamente, não evitou o assunto. Apenas respirou fundo e respondeu: não sei o que o futuro reserva, mas se meu coração tivesse uma direção agora, e certamente estaria olhando para ela. A sala explodiu. E o Brasil, a milhares de quilômetros de distância, não ficou atrás. Foi o momento que selou absolutamente tudo. Um momento que virou clipe editado, montagem romântica, comentário emocionado, meme apaixonado, anúncio de novo casal do Brasil, e até trilha sonora de vídeos com músicas brasileiras românticas ao fundo. Kim Yo-jung, ao ser informada da resposta durante seu evento, simplesmente levou a mão ao rosto e sorriu.
mente sem saber como reagir. E esse sorriso, tímido, doce, absolutamente sincero, foi o suficiente para que milhões de brasileiros concluíssem: isso não é apenas rumor, isso é história acontecendo. O dia terminou com portais brasileiros estampando manchetes épicas, fãs celebrando como se fosse final de novela. A onda de apoio caloroso que atravessou o oceano e chegou até a Coreia. Song Kang e Kyo Jung não confirmaram oficialmente um relacionamento, mas não precisaram. Suas palavras, olhares e gestos disseram tudo. E assim, com o Brasil inteiro torcendo, comentando e sonhando junto, uma certeza ficou no ar, leve, romântica e impossível de ignorar: se o coração de Song Kang tem dona, o Brasil aposta todas as fichas em Kyo